Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Amados, hoje, para a honra e glória do nosso Pai, iniciamos o 29º dia da nossa leitura bíblica e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Hoje daremos continuidade ao livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 35. Livro de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 30. Salmos, capítulo 24, versículos 1 ao 10. E Provérbios, capítulo 6, versículos 1 ao 5. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção nesse estudo. Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas tuas graças derramadas sobre a nossa vida. Te pedimos perdão de todos os nossos pecados e pedimos que o Senhor nos dê direção e discernimento nessa leitura, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar para que esse estudo seja uma ferramenta de aproximação da tua presença, Pai. Que nós possamos ter o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade e que não sejamos enganados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 35. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá falar com o Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas assadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tire suas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e da sua casa e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas e dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão o seu bordão e bata-o no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolho por toda a terra do Egito.
E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: Isso é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará esse sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas de seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: Pode ir, eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve se enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me adore, porque se você me recusar a deixar-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinzas de um forno e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito.
Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo, para não deixá-los ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair uma chuva forte de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles essa chuva de pedra. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu a mão, estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, e a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. As chuvas de pedra destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedra. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedra. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedra, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e os seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Livro de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 30. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam.
Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que, alguém aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito o que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entregar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Livro de Salmos, capítulo 24, versículos 1 ao 10. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o reino da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 1 ao 5. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Irmãos amados, então finalizamos mais um dia da nossa leitura e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Amanhã daremos continuidade aos livros de Êxodo, Mateus, Salmos e Provérbios, para a honra e glória do nosso Pai.
Amanhã completamos 30 dias da nossa leitura. Se você perdeu algum capítulo, vai lá na playlist aqui no canal, que lá você vai ter todos os episódios por ordem cronológica. Nós nos vemos amanhã. Um beijo e que Deus os abençoe.